Continuando o nosso curso, então, de teoria dos números, vamos falar da divisibilidade. Bom, divisibilidade. Vamos pegar aqui esse símbolo aqui. Quando B divide A, né? Lê-se, né? Então, B divide A. Ou você pode entender A é divisível por B. Primeira coisa que a gente tem que entender que é interessante gravar, tá? Uma observação que você precisa gravar sempre, mas é evidente, mas sempre os evidentes são necessários. Então, todo número natural, estamos falando aqui no campo dos naturais, é divisível por 1. É divisível por 1. Então, se eu pegar aqui um x que pertence aos naturais, qualquer número que eu pense dos naturais é divisível por 1, certo? Grave isso na sua alma. Bom, denotaremos div A o conjunto dos divisores. Div A, x pertence aos naturais, de tal forma que x divide A. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o div 1. Quem são o conjunto dos divisores do número 1 dentro dos naturais? Apenas e tão somente o próprio número 1, certo? Só o número 1 divide o número 1. Tudo bem? Vamos pegar aqui o div 2. Quem é o div 2? São todos os números que dividem o 2. Então, quem são esses números? Só pode ser o número 1, que divide todo mundo, e o próprio número 2, certo? Bom, e aí vamos para o div 3. Quem é o conjunto dos divisores de 3? É o 1 e o 3, tá? Uma vez que você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Isso aí é até um critério também para a gente pensar assim, por que o zero não entra no conjunto dos números naturais? Né? É uma escolha perfeitamente possível. Vamos pegar um número com mais divisores. Por exemplo, o div 8. Quem divide o 8? Tá? Quais é o conjunto dos divisores de 8? É o 1, divide o 8. O 2 divide o 8. O 4 divide o 8. E o próprio 8 divide o 8. Percebam, então, uma coisa interessante. O 1 divide todo mundo e qualquer número é divisível por ele mesmo, né? Tendo como resultado o próprio número 1. Tá bom? Então, se eu pegar aqui o conjunto dos divisores de um número maior, 212. Quem são os divisores de 212? Bom, vamos lá. É o 1, é o 2, o 3 não, o 4, o 5 não, o 6 não, assim vai, né? O próximo que divide o 212 é o 53, é o 106 e o próprio 212, certo? Essa minha chave tá terrível, mas é só para você ter uma ideia. E aí, você que já aprendeu como fazer isso na escola, como é que a gente encontra o conjunto dos divisores? Você tem ideia de como é que a gente encontra? Né? É a famosa fatoração. Como é que a gente encontra o conjunto dos divisores? É pela fatoração, tá? Bom, esse aqui é um curso mais voltado para o ensino superior. No entanto, né, é bom a gente sempre relacionar com o ensino médio, ou então o ensino fundamental. Então vamos pegar aqui, ó, como é que a gente encontra o conjunto dos divisores, tá? Então vou pegar aqui o exemplo do 8, tá? Como é que a gente vai fazer? É bem simples. Você vai pegar e na sua cabeça ou do lado da sua cabeça, ou seja, num papel, você vai colocar os números primos que a gente ainda não definiu, tá? Mas você já conhece, então eu vou definir aqui o número primo. Quem é o número primo? Número primo, tá? Que número é esse? É um número
número natural, pertence aos naturais, portanto, vou chamar ele de P. Ele é maior que 1, tá? Ele é maior que 1. É um número primo, né? O número natural é um número primo, tá? Se e somente se ele possui apenas, né, tão somente, 2 divisores. O próprio número 1 e o próprio número, tá? O número 1 e ele mesmo. Tá? Então, pegar aqui o conjunto dos divisores deste número primo P vai ser quem? Vai ser o 1 e ele mesmo. Então, você já vai ter uma lista aí dos números primos. Quem são os números primos? Tá? Então, números primos. Você já vai ter de cabeça quem? O 2. Aqui, ó, a gente até elencou 2 aqui. O 2, o 3. O 4 não. O 5 sim. O 6 não. O 7 sim. E aí você tem os números primos, né? É até um problema aberto na matemática como é que você elenca todos os números primos, tá? Bom, então tá aqui, ó. A gente vai pegar os números primos e utilizar aqui, a gente vai fazer a fatoração, ou seja, transformar em um fator, em um conjunto aí, né, uma reunião de números multiplicando entre eles, tá? Para dar o número 8. E a gente faz isso assim, ó. Porque se eu pegar o número 8 aqui, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 4, não pode? Pode. Ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 2 também. Ele pode ser escrito como sendo 1 vezes 8 também, né? Ou 8 vezes 1 e assim vai. Mas aí a gente tem esse modelo aqui que a gente começa do menor número primo para ver se ele divide o 8, né? Então a gente testa. 2 é divisível por 8? Sim, dá para dividir. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. Continua com o menor ainda. Não, mas o 4 não, continua com o menor, né? 4 é divisível por 2? Continua, né? Dá 2. E 2 é divisível por 2? Sim, dá 1. Acabou. Chegou em 1, acabou. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 2, 2 e 2. E aí, a gente vai fazer a famosa determinação dos divisores, tá? Então, vamos pegar assim, a gente começa aqui com o número 1, aqui em cima sempre, né? Porque o 1, ele sempre divide todo mundo. Então, ó, multiplica. Ó, 1 vezes 2 dá quanto? 2, tá? Aí, o próximo número você multiplicaria com 1, mas como já multiplicou, não precisa. Então, você vai multiplicar com o que achou de resultado aqui, ó. 2 vezes 2, 4, tá? E aí, também aqui, repetiria, só que nesse caso aqui não vai acontecer. E aí, a gente vai dizer aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Então, tá aqui, ó, aqui em roxo, né, já são o conjunto dos divisores do 8. Por quê? Porque esses fatores primos aqui, esses divisores aqui, eles saem, né, desse fator primo aqui, que é o 2 vezes 2 vezes 2, porque o 8 ele é reescrito aqui como sendo 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 8 é o 2 vezes o 2 vezes o 2. Ou a gente pode deixar na forma de potência, 2 ao cubo, tá bom? Então, tá aqui, ó, o 8 reescrito em fator primo, e aqui a gente determinou os valores, tá bom? Então, reparem que isso daqui é um conhecimento que a gente acaba aprendendo lá no ensino fundamental, mas eu estou revisando aqui, relacionando com essa teoria dos números, justamente para falar da primeira, né, função dos números primos, que seria essa forma aí de encontrar os divisores de um número, e também determinamos aqui o que é um número primo, tudo bem? Então, essa aula ela vai ficar por aqui, a gente não vai se estender muito nela, para você só ficar sabendo o que é divisibilidade e o que é um número primo. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios sobre divisibilidade e sobre números primos, para a gente ir
aprendendo, né? Nessas aulas na frente aí, vamos falar do MDC, do MMC e assim vai, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.